Olá, eu sou o Daniel e hoje vamos falar um pouco sobre o pensamento de Max Weber, um dos clássicos da sociologia, junto com Emile Durkheim e Karl Marx. Esse que vocês estão vendo aqui ao meu lado, Max Weber, ele estudou sociologia, mas ele também estudou bastante filosofia, ele estudou direito, ele estudou política. Ele viveu ali na Alemanha entre o século XIX e o século XX. Seu período de maior atividade foi entre 1889, quando ele concluiu seu doutorado, e 1920, que foi também o ano de sua morte. Ele foi, inclusive, uma das figuras políticas destacadas ali da fundação da República de Weimar, que foi justamente a república que antecedeu o Terceiro Reich, ou seja, o período nazista, e aconteceu e foi fundada após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha imperial foi derrotada. Para a gente entender melhor o pensamento de Weber, precisamos saber que ele pautava suas categorias a partir dos tipos ideais, que são representações mais ou menos caricatas da realidade, representações perfeitas de fenômenos sociais. Os tipos ideais não devem ser entendidos como categorias ou caixinhas nas quais a gente pode encaixar perfeitamente todos os fenômenos, mas abstrações que existem para que possamos entender melhor, para facilitar a nossa compreensão do mundo social. Diferente de Durkheim, que trabalhava com o fato social, Weber entende que o indivíduo era a unidade fundamental da análise da sociologia. E ele entende também que o indivíduo pode influenciar a sociedade. Por isso, ele cria uma categoria chamada ação social, que, como o nome diz, é uma ação que o indivíduo exerce orientada a outras pessoas, ou seja, a sociedade. Ele vai dividir essa ação em alguns tipos ideais, como, por exemplo, a ação tradicional, que envolve costumes e tradições, é aquela que às vezes a gente faz sem refletir muito. A afetiva, que envolve sentimentos, que envolve emoções. Essas duas que eu acabei de falar são os tipos de ação social que Weber diz serem irracionais. E ele vai contrapô-las às ações que ele diz ser racionais e que, por isso, ganham maior destaque na sociologia weberiana. Entre as ações racionais, temos duas. A racional em relação a fins ou objetivos, que é quando o indivíduo age pensando em uma finalidade. Provavelmente você, que está aqui estudando para conseguir uma vaga em uma boa universidade. Weber também associa ao político, que age pensando em seus ganhos futuros, como, por exemplo, uma eleição. Há também a ação racional com relação a valores. Ela tem a ver com as ideias, com as coisas na qual a pessoa acredita. O senso de ética e a moral, por exemplo. Ela pensa muito mais nos meios para se atingir alguma coisa do que nos fins. E por isso Weber vai associá-la ao cientista, que quer buscar a verdade, mas não tem nenhuma verdade específica a qual ele quer chegar. Mas ele valoriza muito como ele chega lá, ou seja, o método científico. É claro que, como são tipos ideais, esses tipos de ação social não são verificados isolados ou de forma perfeita no mundo real. Você pode ser um bom exemplo também. À medida em que você pode estar agindo com relação a fins, estudando para poder entrar em uma boa faculdade, você também pode, e deve inclusive, estar estudando por achar que o estudo traz algum valor intrínseco. Outro ponto fundamental no pensamento de Weber é a ideia de modernidade. Para Weber, as sociedades pré-modernas são baseadas em uma visão de mundo, em uma cosmologia mística ou religiosa. A justificativa para as esferas religiais vem de uma religião, ou dos mitos. E não existem esferas sociais autônomas, isto é, que não são influenciadas por essas visões religiosas ou mitológicas. A economia e o direito, por exemplo, para justificar sua própria existência, devem ser subordinadas à visão religiosa. Weber, então, fala de um processo chamado desencantamento do mundo, que é justamente quando as pessoas passaram a abandonar essas explicações justificativas religiosas da realidade e começaram a tentar entendê-la através do pensamento racional. A modernidade, então, começa justamente no momento em que se rompe com essas explicações metafísicas, mágicas, religiosas, e a realidade passa a ser justificada através da racionalidade, ou seja, as esferas sociais se justificam pela razão. A economia, por exemplo, agora se baseia no livre mercado, em leis como a oferta e a procura. E o direito se baseia nas normas, nas leis que são instituídas pelo Estado. Aqui também podemos pensar em três tipos ideais de dominação ou de poder, que Weber vai dividir. São eles o tipo tradicional, que é baseado nos costumes, na tradição. Aquele sempre foi assim. É comum, por exemplo, quando a gente pensa no senhor feudal da Idade Média ou até na monarquia absolutista moderna. Existe também a dominação carismática,
que está centralizada na figura do líder e nas relações de afeto e de reconhecimento que as pessoas estabelecem com ele e com suas próprias qualidades pessoais. Podemos pensar em um profeta ou um líder populista. Por fim, temos a dominação legal, jurídica. Esta é baseada na racionalidade. Para Weber, é a forma por excelência do Estado moderno, que opera através da burocracia, ou seja, estruturas com regras muito claras e hierarquia muito bem definida. Claro que, como são tipos ideais, eles também não aparecem de forma pura na realidade. Então é perfeitamente possível a gente pensar, por exemplo, em uma fusão entre a dominação carismática e a dominação legal, quando você tem um líder populista que se elege em uma república constitucional. Weber também estudou as religiões. A sua obra mais famosa, inclusive, se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele percebe que os países capitalistas mais avançados de sua época, como os Estados Unidos e a Inglaterra, eram países de maioria protestante. Para ele, isso não é um mero acaso, e ele vai ver convergências entre o protestantismo e o capitalismo. Weber vai entender o capitalismo dentro da lógica da modernização, que acabamos de falar. Para ele, o capitalismo é um sistema que não apenas busca o lucro, mas que racionalizou essa busca de lucro e age de maneira utilitária, ou seja, pensando em maximizar os benefícios, tirar máximo proveito de tudo. Isso exige, por exemplo, reinvestir o dinheiro ao invés de apenas gastá-lo ou desperdiçá-lo. Ele também nota que o protestantismo, sobretudo de orientação calvinista, é centrado na ideia da predestinação, o que, de maneira bem simplificada, significa que apenas as pessoas já escolhidas por Deus seriam salvas. Muitos calvinistas acreditavam que essas pessoas predestinadas iriam receber algum tipo de sinal, e muitas vezes isso era associado à prosperidade financeira e material. Além disso, os valores protestantes incentivavam o trabalho, a disciplina e a poupança. A vida protestante não deveria ser luxuosa, então o consumo exagerado era desencorajado, que permitia que o dinheiro fosse, então, reinvestido ao invés de ser gasto. Bom, esse foi um resuminho aqui sobre Max Weber. Espero que vocês tenham gostado. Pelo tempo do vídeo, é claro, não deu para falar tudo que a gente poderia falar, mas então continuem mais um pouquinho comigo, que agora eu vou resolver algumas questões para poder a gente fixar o que aprendeu e também para vocês verem como isso pode ser cobrado no Enem, nos vestibulares.